Tudo bem, Éder? Opa, e aí, Rosseto? Tudo Como é que tranquilo? você está? Tudo bem? Tranquilo, cara. Tô aqui, só que tô meio desaparatado. Tô aqui trabalhando em casa e aí vim dar uma olhada na sessão aí, te vi por aqui. Complicado, né? Essa correria, né? É, tamo aí. A E gente é mais atividade do que horário, né? mais Para a gente atividade do que fazer horário. A tudo. vida moderna tá assim. A gente a gente chegar ao ponto de dizer que era muito melhor quando era presencial e não em casa, né? A gente queria tanto ficar mais tempo em casa, né? Pois é, de fato. Sabe que agora a gente não tem mais hora para nada, né? A gente vira redondo aqui. Todo Eu mundo tô acha que fazendo a um gente tem pós-doc lá em tempo Portugal. para tudo, né? Eu estou fazendo um pós-doc lá em Portugal, tive 2 meses lá, voltei semana passada, 2 semanas. E agora, tchê, é horário daqui, horário de lá, e é demanda daí de Santa Catarina, demanda daqui, demanda de lá, então as coisas andam rápido. Como é que tá a nossa Biguaçu? Tá bem? Tá bem, mas eu acho que eu fui umas 3 vezes. Sim, Agora que estão voltando, mas nós estamos tudo remoto por enquanto ainda. pois é. Semana que vem eu vou dar o meu seminário de marketing quantitativo, análise multivariada de dados lá no turismo, lá em Balneário Uhum. Camboriú, mas vai ser à distância também. Aí já não produz a mesma coisa, Não, né? mas faz parte. Tu estás. Olá, Gabriel. Olá, bom dia. Bom dia. O Gabriel é o cara. Esse é o cara. Que bom. Esse é o Sou cara. simplesmente o levantador da plaquinha do tempo. Olha, não foi isso que o Beni me falou, hein? Diz que tu tá lendo os artigos faz um mês, mais ou menos. Deu uma lida sim, mas O que tu tá pesquisando, Dai? O que tu tá pesquisando lá em Portugal? Lá no Algarve? Ah, sim, eu fui para lá para dar uma atualizada na questão do marketing digital. Estou pesquisando a influência dos Instagramers na tomada de decisão, na decisão de compra. A proposta que me levou para lá era pesquisar a influência dos Instagramers na escolha de destinos turísticos. Só que, em função da pandemia, o trabalho não andou como eu precisava que andasse. A amostra que eu colhi foi muito ruim e eu acabei estou trabalhando ainda com uma amostra que a professora já tinha colhido, que trabalha a influência dos Instagrams na escolha de alimentação saudável, que muda o objeto, mas enfim, o problema em si é o mesmo. É investigar como é que se dá essa construção da influência, a tomada de decisão a partir dessa influência. Se ela passa pelas atitudes, como é que ela mexe com as atitudes e das atitudes como é que isso migra para a intenção de compra, enfim. O trabalho está bom, está bem interessante. Já publiquei um capítulo de livro nesse período, mais 2 congressos lá, um deles na Rússia e outro ali em Portugal mesmo. E agora estamos terminando, fazendo o artigo final aqui, que eu acho que vai ficar bem bom. Vamos ver. Tu não foi para a Rússia, foi Não remoto. fui, só foi online. Só foi online. Apresentei lá, mas só foi online. Universidade de São Petersburgo foi um congresso Sim, até bem é interessante. imperdível, Edar. É. São Petersburgo é imperdível. Pois é, eu tenho Eu vontade de ir lá aproveitei. pessoalmente, não consegui ainda. Eu conheço boa parte de vários países, mas lá eu nunca consegui ir. E agora já fui a esse congresso este ano virtualmente e já prometi para mim e para minha esposa que no próximo ano, tão logo libere aí da pandemia, eu vou dar um jeito de mandar um artigo para lá e vou pessoalmente para conhecer. Eu aproveitei o pós-doc no final dele. Meu filho lê russo, Uhum. então ele foi o guia. Ah, sim. Mas tu consegue te mover bem falando inglês em São Petersburgo ou não? Depende. É. Depende de algumas atrações, tu começa a falar, eles Uhum. sem chance. Aquela região é complicada. Eu, quando visitei a China, tive sorte que meu filho estava lá, porque senão não teria tido sucesso em praticamente nada, porque é difícil. A gente se perdeu em alguns momentos, mas ok.
Mas bacana, então. Bacana. Deixa eu tirar uma dúvida com o Gabriel. O Ricardo está aí. Ricardo, eu estou. Como é que funciona, Gabriel? Tu acionas as gravações? Vão Sim, ser isso por aí. gravações? Vão ser por apresentações em slides? Será a gravação, mas eu vou mandar também, além de eu apresentar, para colocar a gravação, eu vou mandar um link, é recomendado que eu mande o link no chat para cada um rodar a gravação no seu próprio computador, porque pode haver algum problema da pessoa, enfim, não escutar, mas vai rodar aí a gravação de qualquer maneira. Tá, nós estamos com o Ricardo aqui, e no meu, onde eu abri, que deve ser para todo mundo, não há a gravação do Ricardo, Não tem. né, Ricardo? Oi, bom dia, pessoal. O professor fala em qual questão de gravação? Não, porque Eu assim, tenho... quando a gente abre a sessão aqui, para acessá-la, né? Uhum, O Ricardo Romero, o Ricardo Romero tem a apresentação dele aqui no sitezinho aqui do SEMIAD. uhum. Todos os outros têm um linkzinho que abre a gravação. A tua gravação não está aqui. Eu deixei no YouTube, né? Foi pedido para realizar a gravação no YouTube, né? Foi no YouTube, mas faltou trazer o Ah, link da gravação aqui para a tá. programação, entendeu? Vocês querem que eu compartilhe aqui, pessoal, o link? Eu Eu acho que posso... nesse caso será importante para a gente. Tá, só um Você minutinho. tem o link também? Se Da puder gravar. compartilhar. Olá, Ricardo. Bom dia a todos. Pessoal, eu vou só falar uma coisinha. Eu precisei sair do país, mas eu tô aqui na reuniãozinha. Eu tô no internet de café. Qualquer coisa que dá uma estabilidade, eu volto, tá? Tá, senão a tua avaliação vai ser ruim, né, cara? Aí a avaliação ruim vai ser 3 semiáridos sem mandar artigo. Não, vai ser bom, vai ser bom. Não, aqui é super estável, professor, mas eu fiz questão de vir, né? Poderia ter uma desculpa, é Ótimo. questão até de saúde, mas tô aqui, tá? Qualquer coisinha, se der algum probleminha minha, eu volto, estamos aqui juntos. Ótimo. Obrigado pela atenção de estar aí. Tu Eu estás que aonde? agradeço, professor. Estou em Madrid. Opa! Tá um Opa! frio aqui, professor. Começou já, né? Ah, começou, mas não tá tão frio, não. Tá de manhãzinha, tá frio. Agora tá uns 10, 15 graus. Aí à noite faz 1, 2. Mas tá gostoso até, né? É friozinho de São Paulo, vai. Do sul do país, do sudeste. Uhum. Tu estás aí é 14 e 26? Desculpa, professor, a temperatura? Não, o fuso. Você está 4 ou 5 horas agora? Aqui 4 horas. Como 4, agora né? Por acabou o causa horário de verão, né? se nós tivéssemos horário de verão, seria 5, né? Isso. Aí não tá tanto assim, não. Mas 4 horas já é bem exagerado. Não, eu cheguei há 2 dias, né? Então ainda tô entrando no fuso, né? Eu disponibilizei o link no chat ali, Gabriel. Será que é possível daí você compartilhar isso? Eu vou dar uma acessada aqui e compartilho, sim, claro. Acho De que qualquer seria maneira. essa dinâmica, Gabriel, isso? É que eu Isso. apresentei agora às 8h30 também. É que nós temos o nosso tempo é bem reduzido, né? Sim, perfeito. Então, aproveitando as gravações, aí a gente consegue, pelo menos apresentar e dar um pitaco aí sobre as coisas. Eu estou sem não entrou a Prof. Ana, eu acho que é a Prof. Ana que vai apresentar da Universidade Rhein, né? Isso. Eu não... Tá, eu não tô vendo ela aqui.
e nem a Roberta. Gabriel, se por acaso der 10h30 e não... A Consuelo está aí, ó. A Maria Consuelo. Buenos dias, Maria. Ah, Prof. Ana também. Good afternoon, everybody. Olá, buenas tardes. Sí. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. ¿También habla español? Bien. Mucho gusto por verla, conozco. Muchas gracias, igualmente. Este sotaque es espectacular. Pajarito. Usted, la presentación es de usted, ¿no, Ana? Sí, ¿no? Somos 3 compañeras. El vídeo Sí. lo envié yo, sí. Sí. La ponencia hace usted, ¿no? Sí. Ok. Eso es. Vamos, como la presentación que usted ya encaminó al SEMEAD está en inglés, escuchamos en inglés, mas vamos a hablar en un portuñol, ¿ok? De acuerdo. Ótimo. Vale. Placer. ¿Dónde se ubica Jaén? Está en el sur de España, En sur. en Andalucía. Acerca de qué ciudad más importante. Sí, por ejemplo, cerca de Córdoba. Córdoba está al lado. Córdoba, sí, espectacular. Eso es Granada, la tenemos también Granada, al lado, por debajo, limitando por abajo. Y Sevilla está también muy cerquita. Sí. Sí. Oh, Estamos al lado de Córdoba. Sí, lo aceite ahí es estupendo, ¿no? Muy bueno. Sí. Nosotros decimos que es mejor. Por supuesto. Claro. Siempre hacemos así. Sí, Jaén merece la pena. Si no lo conocen, merece mucho la pena. Sí. Ya me quedé ahí acerca con mis hijos una semana. Ajá. Estaba una ciudad litoránea que hay ahí. Málaga. Málaga, sí. Málaga Sí, con la estaba playa. en Málaga. Sí. Íbamos a Córdoba, Granada, Sí, claro. Jerez. Claro. Más tarde. De coche es muy fácil. Sí, está todo cerquita y muy bien comunicado. Las carreteras son buenas. Sí. Entonces, Gabriel, vamos a comenzar. Ok, gracias. Agradecemos a todos. Yo no estoy viendo Roberta, da Universidade do Ceará. Será que está aí, Roberta? Não, começamos e se Roberta não aparecer, vamos para o Ricardo Romero e depois para o... Bom, aqui nós temos 3 Ricardos na sessão, né? O Arins, o Ricardo Romero e Joe. Carlos Ricardo. Quase um sindicato, professor. Tá espetacular a sessão. Então, vamos começar com a apresentação de Ana. Como nosso tempo é pouco tempo, vamos empezar. Gabriel, ustedes pasa para nosotros la ponencia de Prof. Ana. Ok. Não estou escutando.
Não, eu não escuto. Quando eu estou apresentando, o Zoom está sumindo da minha página. Um minutinho. Eu mandei o link. Eu enviei o link no chat. Então, todos podem assistir a apresentação individualmente. Okay? Ok. Tem que desligar o áudio. Ahora se oye. Ok? Ahora sí se oye, pero no se ve. Que estou em minha computadora, Ana. Eu enviei o link no chat para todos assistirem a apresentação individualmente. Ok? Ok. Entonces, vamos a acender el link, ¿no? Por 8 minutos, depois Sim. começamos a discussão do trabalho. Ok. Então, começamos. Cada um de nós clica o link ali no chat.
Ok. Gabriel, não há condições de que todos nós possamos escutar e ver a apresentação ao mesmo tempo, na plataforma. Na verdade, desculpa, na verdade é assim, é porque eu tive um problema, eu estava abrindo uma outra página aqui na hora que eu tentava abrir. Mas é recomendado que todos escutem individualmente. Mas, claro, pode ser sim, posso passar sim. Eu acredito que seja melhor. Uhum. Prof. Ana Francisca y María del Consuelo. Yo tengo una pregunta que me gustaría de escucharlas, ¿no? Ustedes trabajando con este tema en la Europa, ¿no? Sí. ¿Cómo las universidades por ahí están quebrando las barreras existentes, ¿no? Para cambiar de una aprendizaje pasiva para activa, que es una discusión que hoy en Brasil hay mucho. Y hoy el tema de empreendedorismo social es algo que está full por aquí. Por una característica propia del Brasil. Necesitamos mucho de esto, ¿no? Y la COVID clareó mucho más para nosotros sobre la problemática y la necesidad de hacer emprendedorismo social e investigar sobre esto. ¿Cómo está la evolución de esto en las universidades europeas? En España. Bueno, sobre las dos cuestiones así que nos plantea, es verdad que en cuanto a metodologías docentes, pues sí que poco a poco se tiende a ir más hacia una metodología activa. Es verdad que tradicionalmente aquí siempre se había seguido una metodología muy pasiva, con las clases llenas y solamente el profesor hablando, pero bueno, es verdad que desde hace unos años aquí también es verdad que la Universidad Española y también la Agencia Española para acreditar la figura de profesorado universitario cada vez le dan más importancia a un apartado que es la innovación docente. Entonces, cada vez también se valora mucho más dentro del currículum como tal docente de una persona para poder acceder a las universidades, a dar clases, se valora cada vez más el tema de innovar. Entonces, cada vez son más los proyectos que se plantean. Por ejemplo, la Universidad de Jaén tiene una línea de financiación para proyectos, como en este caso el nuestro, donde se intenta bueno, no como tal olvidar la clase tradicional, sino intentar darle un papel más protagonista al alumno. Y, por ejemplo, pues tanto a nivel de nuestra universidad de Jaén como también de otras universidades que me consta que lo hacen, se financian proyectos de este tipo. Y eso, entre la financiación y que cada vez cuenta más para acreditarse a dar clases, es verdad que cada vez la gente está más concienciada de la importancia de estos tipos de métodos. Y en cuanto al emprendimiento social, coincido plenamente con lo que usted dice, porque bueno, es verdad que creo que la situación del COVID cada vez más nos ha llevado a dar cuenta de que una sola persona no es capaz de hacer nada. Siempre que consigamos la fuerza entre todos es mucho mejor. Es verdad que también nosotros, y aprovecho un poco, ¿no?, para decir, en Andalucía sí es verdad que llevamos tiempo, porque aquí el sector del aceite es muy dado a la cooperativa y a que muchos agricultores se unan para poder entre todos, ¿no?, sacar mejor rendimiento del aceite y demás. Lo único que sí que nos habíamos dado cuenta es que aunque en Andalucía esto es muy común como tal en la empresa, es una realidad común el emprendimiento social, es verdad que en las universidades los alumnos no eran conscientes, ¿no?, de qué es, de por qué es más ventajoso para cierto tipo de actividades que otras empresas, que otras formas de empresa. Y es verdad que, bueno, por lo menos cuando se le ha presentado cara a cara con los empresarios el proyecto,
lo han valorado bastante bien. Sí que, como digo, cada vez se está atendiendo más también a nivel de emprendimiento social, a cooperativas, incluso a nivel de asociaciones, agrupaciones, y desde luego con el COVID se ha visto muchísimo. Y en la ciencia se avanza juntos. Ok. Alguém de vocês quer fazer uma pergunta à Prof. Ana? Depois a gente passamos para o próximo e, se pudermos, regressamos para falar mais desse tema. Vale. Posso fazer uma pergunta, Por professor? favor, Ricardo. O Ricardo está em Madrid, Prof. Ana. Es verdad. También en España. Sí. Sí, pero soy de Brasil, estoy acá en Muy bien. visita de familiares. Profe, ¿cuál es el papel de la tecnología en el ensino activo en España? Porque en Brasil tuvimos un avance tremendo de tecnología por una necesidad de llevar la educación para las casas. ¿Cómo esto se pasó en España? ¿Cómo es la previsión de que se pasa en relación al rollo de la tecnología en la educación activa? Sí, en la educación activa efectivamente influye mucho el tema de la tecnología. Casi todas las metodologías activas al final intentan captar mucho más la atención del estudiantado. Como el estudiantado hoy en día está metido en un mundo absolutamente de tecnología, lo cierto es que si queremos conectar con los estudiantes tenemos que meternos también en su mundo de la tecnología. Entonces, pues, por ejemplo, bueno, ya a nivel de otras clases y demás, se utiliza mucho la gamificación. La gamificación con, por ejemplo, no sé, instrumentos para evaluar, en vez de un examen clásico, por ejemplo, el Kahoot o el Socrative o el Quizlet. Eso hace también que los estudiantes pues se metan, ¿no? Empiecen como a competir los unos con los otros, se impliquen más. Luego, por ejemplo, también hay muchas aplicaciones para captar la opinión, por ejemplo, de los alumnos. Mentimeter, por ejemplo, que hace unos mapas de conceptos también muy bonitos, ¿no? Y la verdad es que son cada vez más las aplicaciones que se desarrollan, incluso algunas para hacer, pues no sé, incluso juegos tipo un escape room, que también se están llevando a cabo en educación. La verdad es que creo que sí, que la tecnología abre muchísimas puertas. Perfecto, profesora. Muchas gracias. El trabajo está tremendo. Congratulaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos, Ricardo. Muchas gracias a los dos por sus comentarios y sus aportaciones. Ok, entonces regressamos. Gabriel, nós estamos, a Roberta não está na sala. Então nós vamos para o Ricardo Romero. Tá ótimo. Eu vou compartilhar o vídeo e vou mandar o link também, tá bom, pessoal? Por favor. Todos estão vendo? Estamos vendo, não estamos ouvindo. Tá, vou soltar agora. Por favor.
Ricardo, Oi, professor. Ricardo, eu tenho, não é minha praia, tá? Não é, Perfeito. na verdade, eu não gerencio risco de empresa, a gente gerencia riscos da vida, né? Perfeito, professor. Então, assim, E, quando que foi feita essa pesquisa? Qual é o período? perfeito, professor. Essa pesquisa, ela foi feita o ano passado, né? Foi no começo do ano passado, logo depois, no início da pandemia, né? Ela foi feito um diagnóstico, só como informação, ela foi feita no trabalho, no trabalho de final de curso da metodologia de riscos corporativos do professor Fábio Oliva, né? E essa empresa é de uma das alunas, né? Do pai de uma aluna. Então a gente aproveitou para aplicar todos os conhecimentos de forma prática, né? Nessa empresa. E aí trazendo para o seu comentário, professor, dá para fazer bastante um paralelo entre a vida e a metodologia, né? E eu vou ser bem breve nessa, só para fazer um entendimento inicial. A gente tem, a gente se relaciona com um monte de gente, né? Isso é o ambiente de negócio. Mas os amigos são as pessoas que agregam para a gente. Isso a gente chama de ambiente de valor, né? Isso também com as empresas. As empresas se relacionam com um monte de gente, com o governo, com o órgão regulatório, com o cliente, e aí, alguns desses apenas são meros participantes, coadjuvantes, né? E alguns têm um papel principal. Esse papel principal a gente chama de ambiente de valor, professor. E o interessante nessa metodologia, sempre que a gente vai falar de risco, isso até da questão humana, né? A gente tenta olhar os dois lados. O que causou, né, o risco e o efeito do risco. Por exemplo, se eu bater o pé na quina, eu vou olhar meu pé e a quina, né? E essa metodologia, ela fala o seguinte, que os riscos, eles surgem das relações, nem do meu pé e nem da quina. Por quê? As empresas, quando tem algum risco, elas têm de olhar os processos internos, né? E melhorar os processos internos. E não a relação que ela possui, né, com o causador, né? Ou sempre a culpa é do causador, eu não posso fazer nada, ou eu melhoro o meu processo interno. Eu não trabalho a relação. Então, a metodologia do professor, né, que foi o trabalho livre docência dele, ele prega isso. E a gente fez isso nessa empresa, né? Aplicou esse trabalho na empresa, de forma geral, professor. Eu vejo, foi no iniciozinho da pandemia, então. Foi, professor, foi no início da pandemia, e é interessante que eu conversei com a Andrea, que é a filha do dono, né, para saber se eles fizeram alguma coisa, né, e se teve alguma melhoria. E ela falou que realmente não conseguiram fazer por causa da pandemia, mas está previsto, né, para se fazer, né. E aí teve-se um cuidado, professor, que eu acho muito importante falar, que a gente usou uma metodologia, né, ou uma abordagem de quick win, que é o que a gente pode fazer que dá grandes impactos com o esforço menor possível, porque a gente está falando de uma empresa pequena, né? Não vai se contratar mais pessoas por enquanto, por causa de pandemia. Então, sim, algumas coisas foram feitas. O legal é que a ideia foi comprada, né, pela empresa, pelo pai da Andréia, pelos sócios, né? E eles vão, sim, aplicar o que a gente pregou para eles, que é baseado no que tem no mercado, né? Que é basicamente o modelo da ISO 9000, do COSO, né, do IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e também dos outros modelos de maturidade que são mais antigos do que o do professor, né? E a gente viu que ele pode, fazendo poucas ações, e são ações estruturais internas, ele pode subir 2 níveis na maturidade do modelo do professor Fábio. Essa foi a ideia principal do trabalho, professor. Seria interessante, a partir porque vocês fizeram um diagnóstico e propuseram, de repente, alguma intervenção, né? Ele vai fazer. Perfeito. Seria interessante dar uma olhada aí, depois de fazer um estudo longitudinal, qualitativo, porque certamente a pandemia, ela ocasionou
essa maturidade insuficiente, né? Sim, Porque professor. imagina o impacto, né? O impacto da pandemia, se tu pegar o pequeno médio empresário, possivelmente virou uma loucura, né? Então, E olha que interessante, professor, porque a ideia da minha dissertação era tentar correlacionar inicialmente, né? Tentar correlacionar o quanto você melhorar a sua maturidade de risco te traz uma melhor performance financeira, né? E a gente meio que mudou. Na verdade, a gente vai falar o quanto eles conseguiram manter valor durante a pandemia, controlando riscos. Então, é bem isso mesmo, professor. Você pegou de forma bastante perspicaz assim, o momento, né, em relação a isso. E é essa a ideia que a gente está tentando trazer para os trabalhos agora. teu mestrado é profissional? Não, meu mestrado ele é acadêmico, né? Acadêmico? Ele começou como profissional, mas ele é acadêmico. Mas assim, só como informação, eu tenho 43 anos, né? Mas eu tenho 15 anos de mercado como gestor de risco. Então, assim, apesar de ser acadêmico, eu tenho um know-how de mercado, né? Então, eu sempre brinco com o professor puxar a corda para mim, né? Para eu ter muitas e muitas referências e não trazer tantas coisas de mercado, porque foi esse o intuito do meu mestrado, né? Eu tentar aprender muito menos na prática e muito mais com conhecimento intrínseco, né? Como uma forma de balizar a minha atividade, né? Ok. Alguém tem alguma colocação, uma pergunta para o Ricardo? Eu teria uma pergunta, Ricardo, mas se for a resposta for muito grande, a gente pode deixar para discussão depois no final, tá? Tá, joia. Já que você comentou da sua experiência profissional e também agora com a aplicação, né, dentro de uma empresa de dono, né, entre aspas, né? Eu queria entender um pouco das dificuldades que você encontra para implementar uma gestão de risco dentro de um negócio maior e também dentro de um negócio menor, que provavelmente mexe em algumas caixinhas, né, que os sócios não estão querendo que se mexa, enfim. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência diante desse trabalho. Perfeito, Gabriel. Boa pergunta. Eu vou ser bem transparente, tá? Assim, bem real. Quando você está numa empresa grande, você traz os riscos, você afeta muito o ego do profissional. Por quê? Ele muitas vezes entende como a ineficiência dele, sabe? E não é. Então, você vai lá numa controladoria e fala, você está sem controle aqui, aqui, aqui. Então, às vezes, até você vender a ideia é bem trabalhoso numa empresa grande. Já numa empresa pequena, dói o calo do cara. E ele sabe que é ele, né? No final, é o bolso dele que vai afetar. Então, ele tem muito interesse, apesar de ter menos recursos. Então, assim, a empresa grande tem muito mais entrave de estar mexendo, vamos dizer assim, pisando em alguns calos. Entretanto, você tem recurso, inclusive financeiro. Já numa empresa pequena, o sócio tem muita vontade, né, quando você apresenta o trabalho, mas às vezes eles não têm tanto recurso. Por isso que até nessa metodologia, nesse trabalho, a gente fez uma abordagem mesmo do quick win, né, do que seria que ele conseguiria fazer agora sem gastar muito. É mais ou menos essa ideia, Gabriel. Não sei se eu consegui responder o que você perguntou. Conseguiu sim, obrigado. Obrigado. Agradeço, parabéns. Obrigado. Só lembrando que nós temos mais discussão no final das apresentações, tá? Bacana. Vai dar cerca de 38 minutos, mais ou menos, para discussão. Eu vou... Agora, uns 30 minutos. Eu vou colocar a nova apresentação, pessoal. Eu já mandei no chat aí para vocês terem o link.
Bom, Ricardo, me escutam? Sim, estamos Ok, te ouvindo, ok. professor Carlos. Ricardo, por coincidência, ontem eu estava discutindo com uma doutoranda minha que ela está fazendo. Ela está fazendo transformação digital, tá? Está estudando, Exatamente. vai estudar transformação digital. Nós estamos na dúvida do que buscar, se tem possibilidade na Siemens de trabalhar, de fazer um estudo de caso Siemens, WEG, alguma coisa, ou no setor hospitalar que está passando por isso aí. Mas o que me chamou a atenção em função do teu trabalho e pela revisão sistemática que ela está fazendo, que uma dos clusters que se associam a TD é a indústria 4.0. Tá? E dentro dos artigos que estão levados a esse cluster da indústria 4.0 como um tema para associar com transformação digital, aparece digitalização, tá? Aparece inovação digital, aparece estudar na indústria 4.0 a questão das habilidades e competências das pessoas para transformação digital, né? Para essa questão de mudança tecnológica. Entra processo, entra rotinas que também precisam ser adaptadas. E entra também uma corrente de lacunas para estudar o processo de mudança para adaptar indústrias, né? 4.0 e olhando a transformação digital. A cultura, que é um impacto muito forte para conseguir fazer transformação digital, a cultura da empresa, para isso. Né? Então, e aí eu olhando a tua apresentação, esses elementos eles estão muito presentes. Lógico que você focou nas habilidades, né? Nas skills, né? Aí, ok, foi para uma corrente, mas muito do que você conclui, que você desenvolve na apresentação, está muito ligado a esse olhar que a gente precisa dar na indústria 4.0 para essas questões que eu salientei. Algum comentário teu, assim, o que estudando isso, em que estágio está esse artigo? Ele é advindo do quê? De uma dissertação de mestrado, está concluída já. Foi sua ou foi orientação sua? Não, foi minha. O meu orientador é o Cleonir Tumeleiro, né? Tá. Aqui da Universidade Positivo, Certo. que agora é Cruzeiro do Sul. Colocando, né, é importante o que você salientou, professor, eu venho também, eu sou especialista em transformação digital. Só que o que acontece? Essa aplicação, né, uma aplicação de um case dentro de uma indústria grande alemã, né, que está passando por a transformação digital. Né? Ela tinha lá bicos injetores extremamente mecânicos, vamos dizer assim, né? E hoje ela precisa se atualizar, né? E todos os colaboradores. Nessa aplicação, em agosto de 2020, foi bem o início da pandemia, né? Nós verificamos essa questão, principalmente que a indústria, no geral, metal mecânica, automotiva, enfim, ela não tem as especialidades para isso, né? Então, ela incubou várias startups, né, dentro da empresa para suprir essa velocidade de informação com relação à transformação digital. O que o professor comentou, a gente verificou também, eu sou especialista na área, só para dar uma dica, talvez se o professor quiser depois entrar em contato comigo, sobre a questão dos hospitalares, né, eu acho que é uma questão bastante interessante, porém, ela é bastante trabalhosa. Eu já estou estudando também sobre inovação e transformação digital dentro né, da área médica, mas eu acho que demanda bastante braço, vamos dizer assim, né? Se o professor quiser, com a sua orientanda, entrar em contato comigo também, fica à vontade.
tá? Sou especialista em automação, né, e transformação digital. E o que que eu nesse ponto focal do trabalho, né? A gente identificou que as empresas estritamente estavam trabalhando, né, com modelo horizontal de gestão, né, elas não estavam visualizando que precisava focar mais nos colaboradores com relação às necessidades de adaptação com relação às hard skills e soft skills, né? O modelo que a gente chama de shape, né? Que é, por exemplo, vamos pegar até com relação ao que a Ana comentou aqui, né? De ensino e profissionalismo, né? A gente, a década de 80, né? Sairia somente um engenheiro dentro de uma faculdade, algo nesse sentido, né? Hoje a empresa precisa, né, de um modelo que é chamado de T-shape, com várias habilidades, né? Então a formação, por exemplo, não só estritamente engenharia, mas algumas outras áreas, né, voltadas à tecnologia, né? Eu acredito que, né, só complementando e finalizando, as empresas no futuro serão tecnológicas, base total, né? E elas vão prestar o serviço, né, da especialidade dela. Acho que seria isso, professor. Não sei se eu consegui, né, responder a sua pergunta, e fico aberto também a sugestões, né? Eu acho que tu pega um bracinho, né, de uma coisa que tem uma agenda de pesquisa enorme, né? Eu deixei meu e-mail ali, Ricardo, Tá. tá? Que eu acho que é interessante a gente falar. Vamos? Eu deixei meu celular, tu pode também passar no Zap ali, Tá. tá? Mas eu acho assim, por acaso, ontem nós estávamos com um bolo de artigos de Indústria 4.0 com TD, e, nossa, nós vimos, porque a proposta do primeiro artigo da tese dela é propor lacunas de pesquisa. Uhum. E aí estão aparecendo classes bem interessantes para propor lacunas junto com temática, junto com TD. E aí eu olho a tua apresentação e digo, nossa, que coincidência, aqui tem muito para a gente dar uma olhada. E aí eu acho que é importante o nosso contato depois, para a gente conversar. Pessoal, alguém, uma perguntinha? Depois eu quero retomar com a Prof. Ana uma observação. Ok. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho da Prof. Ana. A Prof. Maria del Consuelo também está conosco, e os dois Ricardos, né? Parabéns aí pelos trabalhos, né? Muchísimas gracias. Prof. Ana, Muchas gracias. Sí. Eu tenho uma dúvida aqui, porque me parece que nós em Brasil necessitamos abrir la mente de los alumnos y de nosotros también, ¿no? También. Porque esa percepción del colectivo, ¿no? No del individual, es una cosa que los alumnos mirar la problemática, que en Brasil es un campo fértil para investigación sobre empreendedorismo social. Sí. É impressionante o que aqui temos de possibilidade de investigação, não? E desta maneira, se é possível, me gostaria de seu correio. Sí, claro, por supuesto. Porque tenho uma invitação para hacer a usted. Vale, perfecto. Lo pongo por aquí por el chat. Por favor, por favor. Por supuesto, encantadísima, y de colaborar, hablo en nombre de las tres, sí, tanto por de supuesto. Consuelo, que está aquí, como de Francisca y mío propio. Estaríamos encantadísimas, por supuesto, de cualquier tipo de colaboración que podamos hacer. Sí, como hemos dicho, entre todos es mejor. Nosotros estamos, no más a mí, una compañera que está dictando clases de emprendedorismo social. Ajá. Y nos gustaría que ustedes encerrasen las clases, y ahí hablamos más sobre esto. Voy a entrar en contacto por su correo. Vale, ¿okay? Por supuesto, encantada.
Muchísimas Entonces, gracias. Ahí lo he puesto en gracias a el chat y usted. mi compañera también acaba de Sí, ponerlo. por supuesto. Estoy La viendo. inves- la- Y la- le dejo también por si acaso el de la otra coautora que no podía conectarse porque tenía ahora clases. ok, Y le dejo por aquí, vale, ese es el de Francisca también, que es la vale, otra gracias. coautora. Muchas gracias. Entonces, yo tengo la impresión que, porque acá el tema de las clases de emprendedorismo en Brasil no están, están ahora empezando a hacer más con metodologías más activas, ¿no? Porque son clases, há uma discussão também muito forte acá de lo tema que passa por universidade empreendedora, Sí. não? Que isto está muito associado a ecossistemas empreendedores e as universidades estão sempre aí participando deste processo em ecossistema empreendedor, não? É ator muito importante. Só que nós não temos... há muitos que contestam o conceito ou a discussão de uma universidade empreendedora, não? Então, este tema me parece que necessitaria irmos mais adelante sobre investigação. E me parece que ponto clave neste processo é una conciencia mejor de nuestros alumnos en las clases para comprender que es necesario mirar sobre esto. Lo problema es que los que ascenden las universidades en Brasil, la mayoría son de clases más altas. Y esto no les interesa hacer algo, porque este problema no llega hasta ellos, ¿no? No llega. Entonces, ¿por qué tengo que me importar con nosotros llamamos aquí, son nuestras favelas, ¿no? Donde se ubican las personas buenas, más con bajo poder de renta, ¿no? Entonces, esto tem que haber. Me parece que já estamos empezando por la COVID. Infelizmente, la COVID-19 nos traz coisas buenas, ¿no? Que é uma preocupação e a evidência de que temos problema muito grande, ¿no? Acá. Sí. E me parece que isto hay. Aqui há cerca uma universidade estadual que está começando a generar observatório na verdade, não é de economia social, é observatório, também não é de empreendedorismo social, não me recordo se é de empreendedorismo social, que também poderíamos agregar, são pesquisadoras muito importantes nesta temática em Brasil. Então, vou entrar em contato, vamos falar mais sobre isso. Por supuesto. Temos 2 minutos. Se vocês, profe Ana, querem falar sobre algo ou outro que está aí. Uma pergunta para Ana. Ana, na classe ativa, como medir a consciência social de estudiante? Porque... La verdad es que sí, los temas que no son directamente observables quizás son complicados de medir como tal. Ese yo creo que es el reto que también tenemos en investigación. Nosotros, por ejemplo, con otro equipo de la universidad nuestra, por ejemplo, estamos tratando ahora sobre el tema de medirla, por ejemplo, la reputación en las entidades no lucrativas o incluso el nivel de transparencia, de buena gobernanza. La verdad es que es complicado. Sí que es verdad que, como todo, yo creo que un inicio puede ser a través de tipo cuestionarios, ¿no? Y
de alguna manera con metodologías más de segunda generación estadística, pues por ejemplo con la metodología del PLS se consigue también dar como una ponderación, ¿no?, de cuáles son los aspectos clave más importantes, sacar variables a nivel conceptual. O, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en este proyecto que le comento sobre las entidades no lucrativas con un método que es el Best Worst, que lo que hace es, pues, bueno, ver a través de diferentes cuestionarios, ¿no?, importancia relativa que se le da a ciertos aspectos, ¿no?, que influirían como en una decisión donde hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no?, multicriterio, como le llamamos. Y bueno, yo creo que el gran reto que tiene la economía, nosotros somos una ciencia, todos somos una ciencia, la economía, que lo tenemos un poquito más difícil en ese sentido, porque investigamos a personas y a veces es difícil, ¿no?, esa percepción como indica, ¿no?, del grado de conciencia, por ejemplo, que comenta de la conciencia social. Pero bueno, yo creo que sí que a través de diferentes técnicas estadísticas se puede intentar de alguna manera cuantificar. Yo creo que es el reto. En la Universidad de São Paulo, en las clases de empreendedorismo, nosotros hacemos una pesquisa antes y después de la clase Sí. para verificar cambios en alerta empreendedor, adaptabilidade cognitiva, entre os outros aspectos. Sí. Mas muy interesante su pesquisa, parabéns. Sí, sí, gracias. Sí, nosotros, por ejemplo, bueno, también nosotras tres teníamos un proyecto, no el que hemos presentado aquí, sino un proyecto anterior sobre la responsabilidad social corporativa en aprendizaje activo en el aula. Y también seguimos lo que acaba de comentar usted, que cogemos un cuestionario donde le hacíamos un cuestionario antes y después, y hemos conseguido ver, es verdad, ese cambio de percepción. Hemos hecho metodologías pasivas y metodologías activas, y es verdad que, bueno, hemos trabajado ahora mismo cada una por separado y estamos intentando ver también un poco la diferencia entre las dos. De momento parece que en las activas hay como más cambios, y es como indica, ¿no?, con cuestionarios antes y después, pues intentar aplicar algún tipo de metodología como McNemar, por ejemplo, tipo test como McNemar y este tipo de test estadísticos que, bueno, por lo menos algo se pueden medir, aunque sea complicado. Gracias. Então, Por vamos favor, encerrar, Gabriel. professor? Eu acho que estamos aí. Vamos Parabéns, orar. então, a professora Ana Consuelo y el apoyo que ahora estoy mirando, la Francisca, ¿no? Francisca, correcto, que es la coordinadora del proyecto, la responsable del proyecto. Perfecto. Ricardo Romero y Ricardo Werner Pena, parabéns também aos trabalhos. E Pena Professor, que queria agradecer a moderação, foi muito bacana a forma e a liberdade que o senhor deu para a gente apresentar, o apoio. Obrigado, viu? Faz grande diferença para a gente. Então, para agradecer, Ricardo, você toma um bom vinho aí de batatas bravas, por favor. Ah, certeza, professor. Obrigado. Ok. Um abraço a todos. O link de avaliação, o link de avaliação da sessão e também um link para vocês entrarem na sala de networking após a sessão, tá bom? Tá no chat também. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. Parabéns a todos. Tchau, tchau. Vou mandar e-mail, tá? Vou enviar um correio, Ana. Vale, de acuerdo. Muchas gracias, Vale. obrigada. Graças a você. Eu não vou poder participar da sala de mediação, mas qualquer dúvida eu deixei meu contato aqui também, tá, pessoal? Tá, eu já verifiquei ali, Ricardo, já tomei. Ricardo. Tá, muito obrigado pela atenção de todos e obrigado pelo compartilhamento. Boa pesquisa para todos. Igualmente. Obrigado. Tchau, tchau.